Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje, antes de falar hoje, né, meu nome sou Luiz Elhamas, sou desenvolvedor Java, alguns devem me conhecer já da comunidade Quarkus. Trouxe hoje aqui um amigo, um cara que eu conheci já faz alguns anos e conheci justamente no início da minha jornada com comunidades. A gente estava lá num canalzinho chamado Collab Time do Soul Java. Grande Igor, estava sempre com o Max, que esteve recentemente aqui no canal. O George também sempre participando por lá. Um cara que sempre trouxe contribuições muito boas e, inclusive, ganhou um apelido bem legal da comunidade aí, que eu não me lembro agora se é o nono homem, o décimo homem ou o novo homem. É o cara responsável por trazer uma crítica quando tá todo mundo na mesma onda. E fez isso diversas vezes, foi muito divertido. Igor, seja muito bem-vindo. Como é que tá, meu amigo? E aí, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. É poder da comunidade, eu diria, né? E uma coisa engraçada é que você me devolveu, ou devolveu para a comunidade de alguma maneira, porque quando você começou o Quarkus Club, você falou: Ô, Igor, você não quer ajudar? Então, teoricamente, você me devolveu. Muito obrigado aí. O Quarkus Club me abriu várias portas, diga-se de passagem. Eu que agradeço. Sim, desde o início está com a gente como coordenador, apoiou várias iniciativas, sempre está trazendo ideias, está sempre levantando a galera quando a galera está mais desanimada. E esse é um papel muito importante dentro das comunidades. Né? As comunidades elas têm ondas de muitas ações, poucas ações, muitas ações, poucas ações, e é sempre importante alguém estar puxando a galera. Te agradeço muito por isso. Igor, te trouxe aqui, cara, para que tu consiga compartilhar um pouco com a galera a tua real jornada, assim, os pontos positivos e negativos que tu encontrou durante a tua vida profissional, porque normalmente a gente fala, trabalhei numa super empresa, trabalhei em outra super empresa, mas às vezes a gente não fala sobre os momentos de transições, não fala, olha, esse momento aqui eu tive que tomar uma decisão muito difícil para mim, era um momento que eu tive que decidir se eu ia, se eu ficava, se eu me mudava ou não. Ainda mais tu que um cara que é um cara que morava no Brasil, se mudou para Irlanda, fez essa baita empreitada, hoje já é um residente irlandês, um cara que está super bem aí. E me conta, fica à vontade. Você quer começar do início? Quer começar pelos pontos que tu acha realmente que foram impactantes? Que talvez alguém que esteja vendo aqui agora entenda, ó, tô passando por isso, importante saber isso. Eu acho que eu dei muita sorte na minha jornada. Eu sempre falo assim, né? Sorte é você estar preparado no momento certo, mas eu acho que eu sempre, sem querer querendo, as coisas fluíram para mim. Eu sou de São Paulo, mudei para Belo Horizonte, trabalhei em algumas empresas aí. Eu acabei na Irlanda sem querer querendo, vamos dizer assim. Consegui um emprego muito rápido. E aí, quando eu consegui emprego aqui, eu entrei numa empresa que era de Big Data. Trabalhava com Hadoop. E querendo ou não, eu fui exposto ao mundo Hadoop, eu aprendi, né? Trabalhei lá, fiquei nessa empresa quase 5 anos. E isso virou uma mão de obra meio escassa. Assim, quando eu entrei, estava começando. Quando eu saí de lá, estava no auge. Então, ou seja, eu praticamente saí da empresa para ganhar muito mais, né? Agora eu quero ganhar 10 vezes mais. E hoje em dia o mercado de Big Data deu uma caída assim, mas o conhecimento dessas ferramentas virou uma coisa escassa, tipo o COBOL. Quem sabe COBOL ganha bem. Então, ou seja, eu dei muita sorte nesse quesito. E aí eu trabalhei em diferentes empresas com salários bons e consegui várias coisas. E aí, dentro dessas tecnologias de Big Data, algumas eu trabalhei mais, outras eu trabalhei menos, e aí eu comecei. Eu gosto de algumas, sou entusiasta, né? A parte Kafka virou minha área de interesse, e aí eu comecei a fazer blog, gerar newsletter, e aí isso explodiu de uma maneira assim que eu não esperava. E também comunidades, né? Eu sempre fui de comunidade, tanto de criar comunidade, organizar, de participar. E isso me ajudou, sim, infinitas vezes, infinitos momentos. Uma coisa engraçada, quando eu vim para a Irlanda, eu achei um cara, tava no Facebook olhando, tinha um mês, assim, tava olhando se conseguia acomodação, onde eu ia morar, aí achei um cara falando, quem trabalha com TI me encontra no sábado, 2 da tarde, num ponto da cidade, né? Eu vou lá para falar de TI. Aí cheguei lá, tinha 3 pessoas, dois caras e eu, né? Falei, vamos criar um grupo de TI. E aí, acho que eles não estavam preparados
para mim, assim, no sentido de eu botei muita força, botei muita pressão, e vice-versa, eu não estava preparado para eles. O grupo está aí até hoje, setembro agora completa 14 anos, tem 11 anos que a gente faz a reunião mensal no mesmo lugar, no mesmo esquema. A página no Facebook já passou de 15 mil pessoas. Eu Muito legal. já perdi as contas, assim, de pessoas que eu ajudei, e eu acredito que ajuda muita gente indiretamente, né? Às vezes você nem fica sabendo, às vezes você recebe feedback da galera, eu consegui porque alguém do grupo me ajudou, eu consegui porque fui ajudar, e indiretamente alguém ajudou de alguém, então, e coisas que eram bem legais, assim, a gente começou a fazer reuniões, aí a galera aparecia lá para falar sobre visto, perguntas, assim, eu sempre brincava, o mesmo do mais do mesmo. Perguntas básicas, como que é o visto, como que eu faço meu currículo, no Brasil generalista, aqui o genérico não funciona, essas coisas assim. Aí eu lembro que eu tive muitos aprendizados lá, né? Eu lembro que uma vez que eu tava pensando em mudar de empresa, eu ia fazer entrevistas, e aí foi um cara lá e ele apresentou e ele deu dicas de entrevista, e ele falou, não, uma coisa que você tem que fazer é perguntar. Aí na minha cabeça tava, tipo, eu tinha uma entrevista na semana seguinte, né? Eu falei, peraí, deixa eu pensar melhor. E aí foi engraçado que quando eu cheguei na entrevista, quando o cara fez. Aí no final o cara falou: agora é com você. Que perguntas que você tem? Aí eu comecei a rir, né? Eu segurei para não rir. Eu falei: olha, se eu não tivesse no grupo, eu ia estar despreparado, né? Eu não ia saber nem o que fazer. Eu não sabia que tinha pergunta. Então, ou seja, do mesmo jeito que você ajuda, a comunidade te ajuda, e eu aprendi várias coisas. Não, Onde olhar visto, o que não olhar, as lendas, como fazer, como não fazer, como se portar, como não se portar. tudo, né? Porque quando tu chega num novo país, tem esse sentimento aí de que, ó, tô perdido e agora eu vou ter que me encaixar em algum lugar, né? E legal que tu conseguiu te encaixar justamente na comunidade que tu atua, né? Comunidade de tecnologia. E essa questão de ajudar indiretamente acontece assim, vou dizer que todo mês alguém dá um reporte, um relato que foi ajudado de alguma maneira, na maior parte das vezes, óbvio, de forma indireta, porque eu apresentei uma pessoa que deu 2, 3 meses, apresentou uma vaga para essa pessoa e coisas do tipo, né? É. Desculpa. E isso é uma coisa que acontece bastante, e só acontece porque tem pessoas como tu, como eu, como os outros, que estão na comunidade conversando e falando. Porque se a gente para de fazer isso, param de surgir novas pessoas que também fazem isso, né? Então, Sim, sim. por isso que é importante ter essa constância, né? Eu não sei tu, mas quando eu vejo que uma pessoa que está fazendo bastante atividade em comunidade do nada dá uma sumida ali, um mês, 2 semanas, 3 semanas, eu já vou lá dar uma cutucada. Ó, e aí, o que tá fazendo? E aí? Sim, Sabe? sim. Porque às vezes a gente não sabe como é que a pessoa tá passando, daqui a pouco ela tá passando por um momento lá, sei lá, não tá trabalhando, problema pessoal, enfim, né? E precisa de alguém dar uma resgatada para que a coisa continue, né? Mas muito bom, É, tenho certeza é que muito de isso que tu ondas, né? faz ajuda muito. É muita questão de onda. Às vezes você ajuda mais, às vezes você ajuda menos. Eu sou muito bom em conexões. Eu faço sem querer querendo, assim, eu conecto as pessoas. É o que eu falei, eu organizo o grupo IT em Dublin, para quem está assistindo aí, quiser olhar no Facebook. Eu cheguei aqui, organizei, eu criei grupo, eu ando de patins, então eu organizo grupo de patins, eu tenho não sei o que, eu organizo grupo. Então, ou seja, eu sou muito bom em questão de grupos. Eu botei muita ênfase e tempo lá no Soul Java, no Collab Time, aí me rendeu o Quarks Club, também botei muita ênfase lá. O Quarks Club também me ajudou com o YouTube, ser o host lá das ligações. Querendo ou não, eu fiz uma ligação lá, eu já tá no meu perfil, sou o host. Já me É deu isso um aí, plus lá, né? é isso aí. Então, E é o nosso host oficial aí para as causas internacionais. então Ah, já me deu visibilidade. não, muito legal. Outro dia eu tava falando sobre patins, né? Eu comentei contigo, eu também andava de roller. Tinha um Traxard, não sei se tu lembra dessa marca. Sim, sim, ainda existe até hoje. Ah, existe até hoje, olha só. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho, quando eu vim morar em São Paulo, tinha uns 15 anos, foi com um soldador. Eu ajudava meu pai na solda de algumas placas de circuito. Olha que E legal. ganhava lá um valorzinho ínfimo por hora, né? Mas eu me lembro que quando deu o dinheiro para comprar o Traxard, eu fui correndo para o shopping que tinha aqui em São Paulo, fui lá e comprei o primeiro. Daí eu Olha que lembrei, mais. cara, que um dos primeiros sonhos que eu tinha em conhecer outro país e tal,
era por conta justamente dos patins, dos rollers. Não sei se tu lembra dos Super Patos, daquele filme que tinha Sim, sim. americano. Então, meu Vai sonho sair era ir pra o, lá, vai sair jogar o hockey, D4 né? agora. Isso. Jogar hockey, aprender, e eu vi que tu faz isso, né? É uma Sim, eu atividade que jogo, jogo hockey também. É. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Fala um pouquinho de como que é essa interação, fora só TI, né? Dublin Rollers, para quem quiser o interesse, o grupo aqui na Irlanda, em Dublin, né? Eu também organizo lá. Eu sempre andei de patins, peguei a onda do meados dos anos 90 no Brasil, sempre andei, morava perto de uma pista de patinação em São Paulo. Quando eu decidi vir para a Irlanda, eu pesquisei, eu cheguei a brincar, né, de hockey no Brasil, os equipamentos eram muito caros, era muito difícil de jogar, mas eu brincava. Quando eu pesquisei para vir para a Irlanda, eu entrei em contato com uma pessoa no Facebook para jogar. Aí era uma foto de um bonequinho, um nome estranho. Chegou lá, era uma menina. E era um time só de meninas. Daí ela falou: Ó, eu tenho os equipamentos aqui, você pode treinar com a gente hoje, né? Mas o time aqui é só. Mas ela me passou o contato. Aí achei um time, comecei a jogar e tudo certinho. E aqui as coisas são menos caras, vamos dizer assim, né? Aí consegui ter o equipamento. E aí, com o tempo, você vai evoluindo. E também é uma onda. Já pratiquei mais, parei, voltei, parei, voltei. Agora eu tô parado, daqui a pouco eu volto. Então é assim. Mas Depende muito do clima também, né? Tu joga ao ar livre aí? Participa ao ar não, é livre? fechado, é fechado. Ah, tá. Indoor. É. E aí, É, aí aqui é chove um frio. pouquinho, né? Chove muito, é frio. Mas, sim, é uma coisa legal, fora de TI. Mas eu sempre fui. Eu sempre gostei de comunidade. Eu era engajado aí no Brasil. E quando eu vim para cá, eu entrei nas comunidades também. Aqui tem o DubJug, que é o Java User Group de Dublin, né? Sempre me engajei com os caras, o cara que organiza, o cara que patrocina, os caras são super gente boa, sempre ajudei. Como eu falei, eu faço conexões com eles também. Eu falo, tem o palestrante tal, traz ele, o cara vai passar aqui na Europa, por que não chama ele para vir para cá, sabe? E os caras Sim. são super gente boa. Lá vem o Igor doidão fazer as conexões. Vai. E eles me ajudam. Eu já fiz palestra lá várias vezes. Então é sempre uma troca, assim. E eu sempre faço propaganda do Sou Java, do Quartz Club, dos eventos virtuais, né? Que as pessoas podem se juntar. E Não, aqui na Europa perfeito. você tem a oportunidade de ir para outros países, né? Um pseudo mais perto ou menos caro. Então eu já fiz palestra em outros jogos. Lisboa, por exemplo, Lisbon Jug é um que os caras sempre me ajudam. Eu já fiz palestra lá, tipo, umas 3, 4 anos seguidos. Então, ou seja, a comunidade sempre ajuda. Cara, muito bom. Eu queria te perguntar também sobre um projeto que tu tá tocando, que é um projeto educacional, né? Onde envolve Java, que tá demais. Eu vi que o Franklin do 4J também tá envolvido, né? Sim, Apoiando. Conta um pouquinho pra gente sobre como é o projeto, quem que ele atinge, para quem quiser participar de uma maneira, como é que pode participar. sim. Então, esse projeto foi um conjunto de várias coisas. Eu descobri o Raspberry Pi de 2012. Eu descobri sobre o Raspberry Pi, eu acho que foi final de 2012 ou início de 2013. Através do grupo de TI, a gente foi num evento no Google e o cara fez uma apresentação de Arduino e Raspberry Pi. E aí eu descobri lá. E então, o Raspberry Pi é um computador completo, no tamanho de um cartão de crédito. Eu até tô com um aqui na mão, inclusive. Não sei se dá para ver, deixa eu tirar do plástico. E aí é um computador completo, e aí você consegue fazer várias coisas com ele. Você brinca, dá para ligar, né? Aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver. Até eu Aí, conseguir, depois de um tempo. Aqui, ó. Tá vendo? sim. Esse é o Raspberry Pi. Tá aqui, tô brincando de fazer um LED e tal. E aí eu descobri ele e era um preço acessível, então dá para você ter vários. Infelizmente, com o Covid, o silício ficou muito caro, o preço subiu. Aí depois abaixou, mas agora com AI o preço da memória tá caro, então os preços estão absurdos. Mas no passado era um preço acessível. Talvez vai baixar o preço no futuro. Eu sempre brinquei, e aí eu sempre ia atrás da comunidade, eu achei pessoas na internet sem querer que falavam de Raspberry Pi, que falavam de Java no Raspberry Pi, misturava. E aí eu descobri também sobre o Coder Dojo, que é essa tipo um ONG para ajudar crianças e adolescentes a programação, física, matemática, artes. E eu voluntariado fazia parte, né? Ajudava as crianças lá. Então eu sempre gostei desse mundo.
E aí essa ideia do Java na educação, a minha ideia era juntar todo mundo. Eu falei, cara, não existe uma vertente de Java oficial no Coder Dojo. O Java tem várias lendas, né? O Java é verboso, o Java é lento, o Java não sei o quê. E o pessoal não entende muito de Raspberry Pi que dá para rodar Java. Aí eu falei, cara, dá para eu botar todo mundo junto, tentar fazer uma coisa que agrega todo mundo? Aí eu tava no Slack, na comunidade do Coder Club, que é o Coder Dojo virou... Eles entraram dentro da umbrella do Raspberry Pi Foundation, que é dentro da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E aí eles estão todos lá, e aí eu tava no Slack deles, e eu comecei a conversar, e aí tive uma ideia lá, conversando com o cara, falei, por que não tem Java? Existe uma lenda de que o pessoal do Raspberry Pi Foundation tinha uma birra e não gostava de Java. Não sei, na verdade, ninguém sabe muito. Mas eu sempre tentava entrar em contato e não conseguia, era ignorado. Aí eu conversei com outras pessoas, e as outras pessoas davam relatos parecidos, falavam, ninguém me responde, ou eles dão uma resposta seca. E aí lá eu tive a ideia, o cara falou, por que a gente não começa um lugar onde a gente começa a catalogar os cursos que já existem, né, os conteúdos que já existem, curso, vídeo, artigo, qualquer coisa que seja voltado ao Java na educação, e a gente usa isso como um primeiro passo para tentar cutucar o Raspberry Pi Foundation de alguma maneira. E aí eu descobri que existem grupos ao redor do mundo, Coder Dojo, que tem Java, mas eles criaram, né, ou eles usam um tutorial deles, eles usam... Mas não existe o oficial do Coder Club. E aí eu comecei, falei, vou criar e vou juntar. E aí uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato foi o Frank Delport, que ele é bem influência lá no FullJ, Friends of OpenJDK, que é uma outra comunidade que eu participo bastante. E ele virou o principal committer do Py4j, que é a lib de Java para Raspberry Pi. E ele abraçou a ideia de primeira, ele falou, sensacional. E ele falou, se você quiser o FullJ, a gente põe o GitHub dentro do FullJ. Aí eu falei, cara, perfeito. Aí, uma semana depois, ele falou, não, vamos fazer um site. Depois ele falou, não, vou fazer o... E aí ele me deu um blog, me deu um newsletter, ele abriu as portas assim de uma maneira. E aí eu falei com ele, falei, cara, a iniciativa é Java na educação, mas como o Coder Club está dentro do Raspberry Pi Foundation, então é uma oportunidade para fortalecer o Py4j. Então, ou seja, ele me ajudou em duas vertentes, né? Ele falou, não, tudo que você quiser do Py4j, toma aqui, pode fazer, vamos fazer. E aí eu comecei várias iniciativas em paralelo. Uma das iniciativas que tem do Raspberry Pi Foundation é com a organização, tipo a NASA da Europa, a Organização Espacial da Europa, a Agência Espacial da Europa. E eles têm uma iniciativa que eles mandam um Raspberry Pi para o espaço, com um hatch do Raspberry Pi, e eles rodam o código das crianças lá, a questão de... tem sensor de pressão, temperatura, umidade. E aí tem uma competição, você submete o projeto, e uma vez por ano os projetos são submetidos e avaliados. E é só Python, né? E aí eu falei com o pessoal do Py4j, falei, cara, vamos fazer a versão Java, a gente praticamente traduz a lib, né? Copia, faz a versão Java. E aí eles lançaram a versão do Py4j, versão 4 recentemente, que já vem com suporte para o Java 25, 26, essas coisas novas. Teve uma mudança que o Raspberry Pi funcionava sobre o JNDI, né? E agora é FFM, com a versão do 22 para frente. Facilitou, ficou mais fácil, menos consumo de memória, mais rápido. E aí eu brinquei, falei, agora que a gente vai ter a tradução desse head para o Java, eu posso cutucar as pessoas e falar, cara, eu quero que esse projeto chama AstroPy, do Raspberry Pi. Eu falei, eu quero que o AstroPy rode Java, então eu vou falar que eu vou mandar o Java para o espaço. Então eu estou começando a iniciativa e eu fico brincando. Falo, cara, eu vou postar nas redes sociais e pedir para a galera ficar marcando o Pi Foundation e o AstroPy, me ajude a mandar o Java para o espaço. Então a gente está nessa onda. E aí eu comecei a cutucar um monte de gente dentro do Raspberry Pi Foundation, vários lugares, que eu percebi meio que não é a falta de conteúdo, porque existem milhões de conteúdos Java na educação, milhões de tutoriais. Então não é a falta de conteúdo, é mais a questão de a visibilidade deles, ou a questão deles não saberem da existência, ou não terem essa noção, ou não ter a visibilidade que as pessoas querem. Daí eu comecei essas iniciativas, falei, cara, eu vou atrás dos estudantes
e quero que eles falem que eles querem o Java. Eles vão mostrar que querem o Java, e aí eu vou trazer isso de volta para a Raspberry Pi Foundation para mostrar. Eu achei competidores. Quem são os competidores deles? Existe um negócio que chama Coder.org, que é a versão americana. Seria o principal competidor deles, americano. Então eu falei, eles têm Java? Não. Se eles têm, eu vou usar para mostrar que tem. Se eles não têm, vou tentar botar Java lá também, sabe? Essas coisas assim. Então eu comecei um monte de iniciativas, estou cutucando a galera, e tem andado. Eu tive respostas mais... As respostas foram melhores do que eu esperava. O Frugei abraçou a ideia, me deu site, me deu tudo. Eu não esperava isso. Eu falei, talvez eles vão deixar eu usar o nome, mas eles me abraçaram de um jeito. O pessoal da Oracle, eu não... Isso também é uma lenda urbana. O pessoal da Oracle acho que não abraça as ideias do Full-J e vice-versa, então eu tive meio talvez uma barreira aí no quesito de agora que eu botei tudo no Full-J, quando eu mando pro pessoal da Oracle, eles veem lá que tá dentro do Full-J, aí eles não entendem se é da Full-J, eu tento explicar, eu falo, Full-J abraçou a ideia, mas é da comunidade. Mas eu senti meio uma barreira com o pessoal da Oracle. Mas eu tive respostas sensacionais de todo mundo, quanto é lugar, o pessoal da comunidade. O Venkat recentemente compartilhou nas redes sociais dele sobre o projeto. Uma galera do Brasil, uma galera aqui da Irlanda, vários lugares, todo mundo abraçou. O pessoal tem contribuído, tem aparecido bastante gente. E eu consegui contatos dentro do Raspberry Pi Foundation, que antes a galera estava meio que me ignorando. Agora eu consegui pelo menos umas respostas, já tá assim. Então, tipo, tá indo. Eu acho que é uma jornada assim que vai durar um tempo, vai longe, mas os resultados podem ser grandes. Não, eu acredito que é uma baita iniciativa. Esses movimentos aí grandes, realmente, eles demoram um tempo para ganhar atração, mas o mais importante é que tu dê visibilidade, né? Isso tu tá fazendo. Imagina, grandes nomes aí já conhecem um projeto, a comunidade já tá começando a conhecer ele. E o mais interessante é que é algo muito palpável, né? A gente tá falando de algo que, apesar de que a gente que possam ser incluídas iniciativas com IA, ainda assim é algo que é muito mais mão na massa. Pensa, a gente está falando de um dispositivo, né? A gente está falando de um embarcado, a gente está falando de uma pessoa pegar, ligar com uma placa, conectar um protoboard, fazer acender seus LEDs, criar seu semáforo, criar seu jogo, enfim, qualquer outra coisa. E isso mantém muito enraizada aquela questão do conhecimento de raiz, né? Que é o conhecimento ali de entender melhor os fundamentos, voltar atrás, porque hoje eu sei que existem diversas plataformas, né, que digitalizam isso, que tu pode simular, que tu tá usando um Raspberry Pi, que tu tá usando um Arduino, enfim. Mas eu vou te falar que nada, nesse caso, né, quando a gente tá falando de eletrônicos e tudo mais, nada é melhor do que estar com o negocinho na tua mão e tu conseguir fazer o LED piscar pela primeira vez. Eu acho que é uma sensação muito divertida. Na faculdade eu fiz um curso de Arduino e quando eu consegui fazer, ele fazia as coisas que eu queria, usar um RFID, como é que chama? O cartãozinho Sim, que cartão de... O tag, né? Sim. tagzinha. E, cara, foi muito divertido. E eu acredito que é uma iniciativa que pode engajar muita gente, não só estudantes, jovens, mas pessoas mesmo que, cara, eu tô atolado de trabalho aqui, eu preciso distrair minha mente com alguma outra coisa. Chega a ser uma Sim. brincadeira de tão divertido que é, né? E sim, e o Raspberry Pi virou um plus, assim, que a iniciativa era Java na educação. Você pode ter o Raspberry Pi ou não, né? Isso não é obrigatório, mas assim, como um todo. E aí eu comecei com essas questões de mostrar, desmentir, né? Que o Java não é mais verboso, o Java não é mais lento, o Java não é mais complexo, o Java não é só para aplicações corporativas. Você pode ter machine learning com Java, não é só em Python, essas coisas assim. Então, todos esses conteúdos ajudam a movimentar a comunidade, movimentar o movimento. Mas, assim, um dos grandes pontos fortes é conseguir ter o Java como oficial dentro do Pi Foundation, que isso traria o Java para milhões de crianças no mundo todo, principalmente na Europa, mas no mundo todo. Isso traria o Java grande, e isso também poderia mudar o mercado do Raspberry Pi no sentido de os grandes players, o pessoal que faz os hardwares, ia falar, opa, agora eu estou fazendo aqui a lib só em Python, opa, agora eu tenho que pensar que tem um mercado de Java, talvez eu já tenha que fazer a lib de Java também. Então, ou seja, traz um peso grande para todos os lados. E aí é que eu brinquei, eu juntei tudo num bolo só e tô tentando, como eu brinco que eu sou bom de
ligações, né, de conexões, eu estou tentando fazer essas conexões funcionarem. Não, com certeza. E ainda mais alavancando o ensino e a divulgação do Java, né? Acredito que aqui em casa, o que que eu tô fazendo, né? Eu tenho meu filho, fez 8 anos agora. Ele ainda não sabe programar em Java, mas ele sabe o que que é o Java. Ele sabe hoje o que que é o Quarkus. Eu ensinei Kanban uma folhinha para ele. Olha, tu tem as tuas tarefas a fazer, as que eu estou fazendo, as que eu vou fazer. Então, Legal. devagarinho, eu estou inserindo algumas ações, algumas coisas que são do nosso dia a dia, né? E eu acredito que esse tipo de iniciativa, ela se encaixa também nesse movimento de, olha, inserir pessoas na linguagem, fazer com que pessoas que gostavam ou que simplesmente só trabalham ou só fazem dinheiro com ela, se engajem de uma outra maneira, com uma outra perspectiva. Ah, eu sou hoje desenvolvedor, graças a Deus eu conquistei muitas coisas através do Java. Muita gente fala isso, eu vejo isso, muita gente Sim, postando, não só de Java, mas cada um com a sua stack de trabalho, né? Mas imagina sim, quão gratificante é poder levar isso para outra pessoa, né? Olha, tu vai trabalhar com uma stack, com uma linguagem que é um know-how que vai ficar contigo, que tu vai poder levar para qualquer empresa que tu for, né? É sim. diferente de outras profissões, né? Tu vai precisar te desenvolver profissionalmente. Por exemplo, tu vai na padaria, tu começa numa função, aí depois vai para outra, depois vai para outra, mas não necessariamente quando tu troca de emprego, tu vai voltar para a função que tu tava. Às vezes tu tem que voltar para uma anterior, enfim. Na nossa área isso é um pouco mais difícil, né? Ah, tu saiu de pleno, tu vai para pleno trabalhando com Java. Tu é sênior Java, provavelmente tu vai para outra empresa como sênior Java, a menos que tu queira dar um pulo de Sim. stack aí. Então, isso passa muita segurança, né? E fazer isso através do Java, ainda mais para a gente que está inserido nesse ecossistema, é bom, é gratificante. Por isso que eu acredito muito no projeto. Acredito que o projeto, em pouquíssimo tempo, vai engajar muita gente a participar. Não só o estudante, como eu falei, eu acredito que as pessoas que hoje já são de mercado vão se movimentar muito e vão participar, porque agrega no sentido de, eu quero fazer algo por alguém. Às vezes tu Sim. não é um cara de comunidade que vai organizar um evento e tudo mais. Às vezes só quer ajudar uma pessoa. Beleza, perfeito. Esse projeto te dá as ferramentas para te conseguir ajudar pelo menos uma pessoa. Eu acho que isso aí já vale todo o esforço, né? E outra coisa também, ele combina muito bem com a ideia do Coder Dojo, né? Então, ou seja, você traz a galera do Coder Dojo, o conteúdo tá lá, eles têm o conteúdo, eles podem contribuir, eles podem usar, então, ou seja, você é Java na educação, mas de uma certa forma você ajuda a comunidade, você pode ajudar os carentes, você ajuda as crianças e os adolescentes, é tudo, no final, junta todos, né? Com Raspberry Pi, sem Raspberry Pi, corporativo, não corporativo, então, ou seja, e aí tem várias frentes, como eu falei, eu estou fazendo essas outras campanhas com o pessoal do Raspberry Pi Foundation, eu converso com o pessoal do Coder.org, estou tentando entender como é, como é que não é. Tem o AstroPy, que é o Java no espaço. Tem o pessoal do Py4j, tem o pessoal do FullJ, tem o pessoal do Jakarta. Então, ou seja, eu tô cutucando todo mundo e a comunidade em geral, né? Igual falou, Luiz, posta lá para mim sobre o Java Educação, né? Vamos fazer barulho. Então ou seja, eu tô cutucando e vamos ver o que vai dar. E essa iniciativa ela é legal também porque ela pode engajar atividades universitárias de várias áreas, de várias áreas. Por exemplo, há muito tempo atrás, há anos atrás, acho que uns, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, eu vi que algumas universidades lançavam aqueles balões atmosféricos com uma caixinha onde tinha uma câmera, tinha um GPS, e aí era algo feito por multidisciplinas, então dentro da caixinha tinha algumas coisas de biologia que eles queriam ver se, Legal. se aquelas sementes teriam algum impacto por ter sido expostas aos raios cósmicos depois de plantadas na Terra, enfim. Esse tipo de iniciativa, se também, eu acredito que no futuro possa se montar um escopo nesse sentido, porque aí toda universidade consegue fazer. Cada um Sim, consegue fazer poderia isso ter aí. um Raspberry Pi ali, não? Sensor Podia ser um de Raspberry Pi. altura, de temperatura, de pressão. Ah, Exato, um legal. Raspberry Pi com Arduino, a universidade que consiga lançar, aportar com isso, né? E pode envolver disciplinas de outras áreas. Então se torna um projeto multidisciplinar. Então eu acredito que esse projeto tem tudo para engajar também nesse sentido, sabe? Sim. Sim, ideias têm milhões de coisas. Inclusive, isso aí, para quem está assistindo, como que você pode ajudar? Vai lá no FullJ, procura Java Education, né? Acha o projeto. O Luiz vai postar os links aí depois, talvez eu poste aí. Tem o GitHub, é open source, né? Você pode contribuir. E lá você pode contribuir com links de artigos, de tutoriais, de vídeos, de qualquer coisa que seja voltar Java na educação. Mas conteúdos de
que desmentem as lendas, Java não é verboso, Java não é lento, Java não é corporativo, ajudam bastante, tanto sobre blogs, sobre vídeos, sobre revistas e artigos, tudo ajuda. E se você tem alguma ideia de como pode ajudar um projeto, abre um pull request lá, vamos bater papo, né? Entra na discussão. E, no pior caso, divulgue nas redes sociais, porque ajuda também, dá visibilidade. E a questão dos coder dojos, conhece alguém dentro, conhece alguém que usa Java, ou conhece alguém que gostaria de ter o Java, né? Trazer essa visibilidade, tanto para nós ou tanto para o grupo. E se você tem contatos dentro do org, Code.org nos Estados Unidos, ou no Raspberry Pi Foundation, cutucar eles lá e falar, opa, olha essa comunidade aí, olha esses caras loucos do Java aí. Escuta eles aí, ó. Vamos botar o Java oficial lá. Muito bom, e ainda mais para quem estiver assistindo agora e for de universidades, estudante, participar de algum lab, alguma coisa nesse sentido, fica à vontade também para procurar o Igor, me procurar, caso precise agilizar um contato aí, que eu dou uma cutucada no Igor, e aí a gente vai conseguir levar o tema para lá. IGFA Souza, me acha nas redes sociais, tudo aí. Muito bom. E, Igor, falando um pouquinho sobre Kafka, que é um tema que tu gosta bastante, eu vejo tu sempre postando. Me fala aí para quem quiser começar, onde é que ele pode encontrar artigos teus, sobre por onde começar, como é que pode começar a esboçar seus primeiros projetos para entender melhor como funciona. Tu que é o cara do Kafka. Então, foi como eu falei, o Kafka virou minha área de interesse. Já tem sei lá, uns 8 anos por aí. Uns 4 anos para cá que eu comecei postar direto, comecei a gerar newsletter. E aí tem o meu blog, igfasouza.com/blog.com, acha lá. Mas esse é um blog que eu tô para tirar do ar, ele tá meio abandonado desde 2002, 2003. Daí de lá para cá eu comecei o Igor IoT, que eu brinco que é o I Go Riot, que é onde eu posto sobre Raspberry Pi, Java e Java de educação. E eu tenho o Tópico Igor, que é o que eu falo sobre Apache Kafka. Esse eu comecei recente, na verdade, tem uns 6 meses, talvez, tá meio devagar, mas tá indo. E lá é a newsletter também, e aí, mas eu comecei, acho que já tem uns 3 anos, que todo dia, pelo menos um artigo sobre Apache Kafka eu posto. Eu posto pelo menos um artigo sobre a Kafka. Eu comecei a seguir a galera, fui achando, aí eu criei uma lista, tenho vários links, aí eu vou postando um por um, coisas que eu acho interessante. Às vezes eu acho tanta coisa interessante que vai encavalando e os links vão meio perdendo, assim, de tanta coisa. Eu tenho que, às vezes, postar 2, 3 por dia. Mas eu tô sempre postando, sempre falando sobre, e eu brinco, né? Aí eu comecei a fazer as brincadeiras. O Raspberry Pi dá para instalar Kafka com as versões mais novas, mais memória, aí dá para você fazer um cluster, aí você começa, instala, faz, põe versões diferentes, testa as libs diferentes, aí dá para fazer um monte de coisa. Aí eu comecei a brincar, fiz um monte de coisa. Aí tem 2 projetos meus que meio que bombaram assim, que é o o LED Race, que é uma fita de LED, que aí você pode acender cada LED, você tem o controle de cada LED, você pode acender qualquer cor. Daí eu fiz a corrida de LED. Na verdade, a ideia não era minha, eu vi na internet, mas aí eu fiz com Kafka, sem Kafka, fez um nome. E o outro era o projetor, que eu vi na internet o cara com a lupinha do Lego e um painel de LED faz uma projeção e fazia uma cara. Daí a gente fez a carinha no bonequinho, e isso espalhou no Coder Dojo. E aí um menino trouxe ele não tinha a lupinha do Lego, ele trouxe a lente do projetor da casa dele, e aí a gente falou, pô, dá para fazer com vidros maiores, e aí a galera já fez com um vidro tamanho de uma folha A4, aí fez o projetor de 100 polegadas na parede, e aí em vez do LED era um telefone, aí o projeto espalhou. Mas esses 2 projetos bombaram, e aí é uma mistura de Raspberry Pi, Java, dá para fazer com qualquer linguagem, né? O pessoal saiu fazendo com outras coisas. Mas o Kafka dá para você fazer um monte de cluster, um monte de brincadeiras assim. Eu brinco. Então é o Igor IoT, procura no Google aí, vai achar meu blog, e o Tópico Igor, que é o de Apache Kafka. Ou então IGFA Souza, me acha nas redes sociais, eu estou sempre postando. Muito bom. Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre decisões difíceis na carreira, assim.
todo mundo sempre está passando por algum momento que precisa refletir, precisa entender qual caminho tomar. Me conta aí, em algum momento da tua carreira profissional, já dentro da área de desenvolvimento, que tu teve que tomar uma decisão muito importante, que gerou impacto, mas que tu sentiu que foi um aprendizado tanto por ter sido uma decisão negativa ou por uma decisão positiva? Ah, tem várias. É o que eu falei. Na minha carreira, assim, eu acho que eu dei muita sorte. Sempre fui, sem querer querendo, fazer uma coisa, sem querer querendo. Acabei na Irlanda, arrumei emprego, entrei no mundo do Big Data, sem querer querendo, assim. Mas isso tem os pontos bons e os pontos ruins. Por exemplo, eu trabalhei como. Era software engineer, né? Eu trabalhei muito tempo num time de data engineer. E aí, querendo ou não, o mercado tem meio um preconceito de data engineer para o software engineer. Para falar, o engenheiro de dados é o cara que não programa direito, não entende, sabe? Tem um pseudo preconceito, assim. E aí, às vezes, você vai aplicar para uma vaga ou está fazendo um processo seletivo, os caras falam, lá vem o data engineer que não sabe programar, sabe? Tem esses. Acho que faz parte, meio um preconceito. No início, quando eu descobri o Raspberry Pi, eu entrei muito no Raspberry Pi, que eu usei o Raspberry Pi para aprender Python, né? Eu tinha uma noção de Python, mas não sabia, assim. Hoje em dia eu sobrevivo muito bem, mas eu usava muito isso. E aí eu me juntei da mesma ideia que eu fazia no Java, nas comunidades, e eu vi muito preconceito nas comunidades também. A galera de Python, para quem trabalha com Python e dados, o pessoal, sabe, preconceitos bobos, né? Mas existem. Ah, o cara de dados acha que programa, mas não programa. Ou a galera de DevOps ou SRI, né? Ah, eles acham que programa, mas não programa. Essas coisas. Então, tem os lados bons e ruins. Mas eu trabalhei em empresas grandes, trabalhei em empresas pequenas. Eu quase entrei no mundo do blockchain, mas eu acabei ficando no mundo do Big Data. Então, ou seja, tem os lados. Mas uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que eu acho que eu botei assim, é a questão do usar as comunidades, né? Saber usar as comunidades. É muito engraçado que a galera fala, participe de comunidade. O cara vai, entra na comunidade, às vezes se apresenta e não faz nada. Isso não é entrar na comunidade. Entrar na comunidade é ficar enchendo o saco, fazendo perguntas idiotas, perguntando, enchendo o saco, falar o que eu posso fazer, como que eu posso contribuir. Se jogar, né? Igual lá no Sou Java, eu praticamente me joguei e falei, cara, vamos fazer a ligação uma vez por semana? Vamos ficar falando bobagem? A galera falou, não sei. Falou, vamos fazer, vamos ver o que acontece. No pior caso, eu fico aqui sozinho, 2, 3 pessoas entraram, a gente teve ligação com 100 pessoas. É lógico, de novo, é uma onda. Às vezes tem mais gente, às vezes tem menos. Iniciativas, vamos gerar um newsletter, vamos fazer a revista, você vai se julgando, vai fazendo. Vamos ajudar a galera a fazer pull request de alguma maneira, como que a gente ajuda? E isso vai. E aí, nesse quesito, também, né? Você tá expondo, fazendo barulho. Igual eu falei, eu tava lá fazendo barulho, conversando, enchendo o saco. Você criou a comunidade e falou: você não quer ser admin aqui nessa outra comunidade? Você está sempre online, está sempre aí. Então, ou seja, você acaba recebendo de volta alguma coisa. E o que eu sempre brinco na questão de. Muita gente fala assim: ah, quem não é visto não é lembrado, você tem que gerar conteúdo, você tem que fazer. Eu concordo e discordo, assim. Não é todo. Tem que fazer, mas não tem que fazer. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Mas eu penso assim: se você vai fazer, não faça só por fazer ou por alguém tá falando, porque isso não vai para frente, sua motivação vai acabar. Mas uma maneira que eu descobri, que eu sempre falo, é o que eu brinco, é traga a sua diversão. Bring your fun, que é a questão de eu gosto, eu vou fazer um blog e eu trago aquilo que eu gosto, a minha diversão. Eu gosto de Raspberry Pi, então vamos combinar com Raspberry Pi. Eu jogo hockey, como que eu combino com hockey, né? Eu brinco com Kafka, porra, vamos botar tudo junto e fazer. Consigo fazer aquele mesmo exemplo com Kafka, sem Kafka, com Raspberry Pi, sem Raspberry Pi, com hockey, sem hockey, sabe? Então, tipo, eu trago o meu mundo, a minha diversão, a minha visão, a minha parada. Então, no final das contas, o conteúdo pode ser simples ou pode ser o mesmo que já existe, mas eu tô trazendo a minha diversão, né? E a galera
quando você vai explicar ou quando você vai conversar sobre isso, você passa, primeiro, mais credibilidade, mais entusiasta, né? Porque você está falando de uma coisa que você fez, que é do seu mundo, você tem mais conhecimento. Então você acaba dando essa visão de entusiasmo, de estar fazendo por. Lá vem um menino entusiasta lá de Apache Kafka. Eu tenho minhas áreas de interesse, né? Virtual Threads era uma coisa que eu sempre gostei, falava muito. E aí na comunidade, no Sou Java, eu sempre falava de Virtual Thread. E aí, depois de sei lá, uns 6 meses, a galera começou a me mandar link. Falou, Igor, você gosta de Virtual Thread? Olha esse link. Aí eu, ó. Tipo, eu já comecei assim, ó, a galera meio que me reconheceu pelo Associa, né? o cara da Virtual Thread. E aí eu, sabe, essas coisas. E eu acho super. Quando alguém me manda faz isso, eu me sinto, assim, lisonjeado, mas eu me vejo como um vencimento, uma conquista, sabe? Eu falo, ó, o cara lembrou e me mandou, e, independente do link é bom ou não é ruim, o cara lembrou e me mandou e eu gosto, porque, pô, principalmente quando é um link que eu não conheço, alguma coisa assim, novo, né? Um link, da outra vez o cara postou um post do dia anterior, assim, eu falei, ó, que legal. E eu vejo isso como um puta conquista. Falei, cara, tá dando certo, me dá motivação para continuar fazendo. Com certeza. Pra mim, tu é o cara do Kafka. Eu não consigo pensar em outra pessoa vinculada ao Kafka que não Ah, seja tu. E falou também de Raspberry, já tô lembrando de ti, entendeu? Porque verdade. é o tema que eu vejo tu falando bastante, e é o que tu falou. É muito atrelado ao entusiasmo. Tu aprende muito mais com aquele professor na escola que é um cara entusiasmado pelo que tá fazendo. Sempre foi assim, né? Ah, Eu tinha um professor de geografia, cara, ele era extremamente técnico, só que ele era tão divertido que no final da turma daquele ano, todo mundo sabia muito de geografia. Hoje eu não lembro quase nada porque não é do meu dia a dia, mas no final daquele ano, sim. qualquer aluno daquela turma podia dar uma palestra sobre algum tema envolvendo algum ensinamento que ele tinha passado. Que o cara fez todo mundo ficar encantado. Porque o que acontece? Eu moro em Torres, numa praia, né? Então nós temos aí diversas informações geológicas, tem alguns morros e tudo mais. O que ele fazia? Chegava a aula dele, ele falava correndo pra praia. E todo mundo fazia fila e ia lá pra praia, porque ele mostrava a pedra, mostrava o lugar, mostrava por quê. Legal. E aquilo ali animava muito a galera. E é isso, é muito do que tu faz, sabe? Ser um cara Ah. que passa entusiasmo no que tá fazendo. Eu tenho uma outra dica também para quem está assistindo que eu faço e faz. A minha sugestão é tenta fazer aí e ver se que vocês acham. Que é o engajamento com as pessoas. No sentido assim, por exemplo, eu sei que o Luiz tem o Quartz Club e ele gosta de quarto, certo? E às vezes eu trabalhei com ele, ou às vezes era meu colega de faculdade, ou a gente colega de empresa, ou de algum lugar a gente se conhece, certo? Aí o que eu faço? Eu sigo as pessoas nas redes sociais, eu gosto de ler muito sobre artigos de TI variados. Quando eu vejo um artigo de Quarkus, eu pego aquele link e mando para o Luiz, certo? Eu gasto 30 segundos da minha vida, falo, ó, esse legal aqui, acho que esse serve para o Luiz. Só que para o Luiz, pô, eu falo, pô, ó, o Igor, ele lembrou que eu gosto de Quarkus, ele me mandou um artigo que é condizente com o que eu gosto, relevante, às vezes até novo, né? Ó, saiu um plugin novo do Quarkus, sei lá, uma coisa, ele me mandou um artigo de hoje, né? Um negócio de ontem. E aí eu faço isso com as pessoas sem esperar nada em troca, mas acaba que as pessoas, de alguma maneira, no futuro devolvem, né? Mas assim, eu faço sem esperar em troca. E isso acho que dá uma conexão com a pessoa. Eu conheci pessoas que mexem com hardware, né? Eu entro nas comunidades. Aí a pessoa gosta de hardware, eu falo, vai ter o Arduino Day. Aí eu copiei o link, postei lá, falei, o Arduino Day, vai participar, não vai, sabe? Ele falou, lá vem o Igor, lembrou de mim, que eu gosto de Arduino, me mandou o link do Arduino Day. E aí, querendo ou não, você vai fazendo, aí de repente começa. Aí eu, dá nada, assim, do nada, assim, eu recebo uns links daqui e dali, eu falo, ó. Então, ou seja, de uma certa maneira, eu tô meio que influenciando a galera, né? E a galera tá devolvendo, então tá funcionando. E uma coisa que eu faço muito é com ex-colegas, por exemplo. Eu trabalhei na empresa, a gente trabalhava lá com Hadoop, o cara era meu gerente. E aí o cara saiu da empresa, cada um foi para um lado, acabou que depois o cara foi para o Canadá, nem sei atualmente em que lugar do mundo o cara tá. Mas eu sempre, quando eu vejo alguma coisa do Hadoop, eu mando um e-mail para ele. Falo, e aí, como é que tá a vida? Toma aqui o link os últimos 2 links que eu tenho, sabe? E o cara me adora, falou. E aí, vira e mexe, ele me manda links também. Eu falo, tô lendo, você leu esse artigo? Eu tava lendo sobre esse artigo. A gente troca as figurinhas lá, né? E, porra, eu acho isso sensacional. Te dá umas conexões que você não espera e.
E uma conexão muito sincera, né? Uma conexão muito verdadeira, assim, É, que tu começa a construir coisas que às vezes tu falou no tema hoje, ano que vem reforçou o tema e no terceiro ano a coisa acontece. E isso acontece muito dentro da comunidade. É uma coisa que a gente não é só trabalho, não é só indicação de vaga, é a ideia mesmo. Às vezes alinhamento de carreira. Às vezes, olha, cara, eu estava fazendo uma coisa específica aqui com Java, trabalho só no setor, por exemplo, de varejo, e aí eu conheço um cara que trabalha no setor bancário, que vem me falando do setor bancário, vem me falando de tecnologias que ele vem usando lá, e tu vai alimentando isso, vai moldando na tua cabeça, e chega um momento, cara, eu quero é. entrar nesse setor, me ajuda. Cara, é isso. É através dessas conexões que expande o nosso universo, né? Porque mesmo dentro do Java existem inúmeras bolhas de Java, inúmeras. Algumas bolhas nem se furam, mas assim, existem Ah, várias. não. É Então bem por isso isso que é mesmo. importante manter esse tipo de conexão, né? Oh, as conexões, tem um vídeo no YouTube, as conexões que movem a vida, mas é bem isso mesmo. Através da comunidade eu descobri, das redes sociais, eu descobri pessoas que brincavam com o Java e o Raspberry Pi. Através dessas pessoas eu descobri comunidades, através das comunidades eu tive todo um apoio para uma iniciativa, através desse, entendeu? O negócio vai virando uma bola de neve. Você tá no mudo. Tava no amor. É. Perfeito. Igor, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, cara. Tu é um cara sensacional, gosto muito de ti, gosto muito das indagações que tu traz, das provocações. Que as pessoas também possam te acompanhar mais e poder participar um pouco disso, em especial sobre o projeto que agora tu está aplicando bastante esforço, né? E acredito que é muito importante para a comunidade de Java, para a educação. E aqui embaixo do vídeo, galera, eu vou colocar depois todos os links que o Igor comentou, tá? Para que vocês possam tanto seguir ele, mas também participar do projeto. Os links da comunidade também, do Sou Java, da comunidade de IT que ele organiza lá na Irlanda. Se vocês quiserem também, ele posta aqui da comunidade de patins, caso vocês queiram começar a andar de roller. Posso Então, tudo. Igor, obrigado, cara. Obrigado demais. E Cara, espero te ver em breve aqui novamente. brigadão mesmo, satisfação mais uma vez. Como eu disse, a comunidade abre as portas e ajuda bastante. A gente está aqui porque teve a integração, a comunidade de alguma maneira, para os dois lados, né? Eu entrei para o Quarto Club por causa da comunidade também. E, cara, só me abriu a porta, só me ajudou. Para quem está assistindo, dá uma olhada no projeto do Java da Educação, contribui de alguma maneira. No pior caso, posta nas redes sociais, vamos fazer barulho. E esperem em breve que eu vou pedir ajuda de vocês para botar o Java no espaço. Então vamos todos juntos fazer o barulho para ver se a gente põe Java no espaço. Que é o que eu falei, né? Traga diversão. Não é só rodar Java, é rodar Java no espaço. Vamos nos divertir. Tem um que a E, mais cara, aí. muito obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu. E sigam o Luiz aí no canal. Espero que cresça bastante o canal no YouTube. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado, galera. E a gente se vê aí no próximo. Até mais. Valeu.